Obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aqui o convite, né, dos meninos do Rodrigo e do Jordan e parabenizar pela iniciativa. O projeto é excelente, conta com temas relevantes nesse momento que a gente está vivendo, muito atípico. É super importante a gente ter pessoas com esse tipo de iniciativa, né, e nessa forma muito construtiva. Então, como já foi mencionado, a aula de hoje tem como tema disfunção do tecido adiposo e obesidade metabolicamente saudável. E nós vamos iniciar tratando de como seria essa obesidade, como se dá essa disfunção do tecido adiposo, entender um pouco mais das vias metabólicas envolvidas diretamente nisso, que explicam muitas alterações que nós normalmente aceitamos que sejam comuns da obesidade. Eu iria me apresentar, mas o Jordan já fez a apresentação muito bem, tá? Então, vamos dar início. Então, como o tema da aula é obesidade, é necessário eu ressaltar nesse momento para vocês a importância dela como uma doença crônica. Em 2012, a Organização Mundial de Saúde, isso já tem 8 anos, definiu a obesidade como uma doença crônica caracterizada pelo excesso de tecido adiposo que pode prejudicar a saúde e aumentar a mortalidade. Então, notem, né, a ênfase no termo aqui, doença crônica, e que está associada a diversas comorbidades. Nós temos outras doenças associadas, né? Quando eu tenho a obesidade, existe aí a presença de outras doenças que fazem parte do meio, né? Quando eu tenho a presença da obesidade. Como o câncer, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, mas existem outras doenças também associadas. Essas 3 são as que mais frequentemente aparecem. Além das comorbidades, que são as doenças associadas à obesidade, existem os distúrbios metabólicos e hormonais também, que não são doenças, mas são distúrbios que contribuem para o desenvolvimento de doenças crônicas. A exemplo do estresse oxidativo, da inflamação crônica, dislipidemias e resistência à insulina. Da mesma forma das comorbidades, existem diversos outros distúrbios, mas esses são os mais citados. E dentre esses distúrbios, eu vou ressaltar aqui a importância da resistência à insulina, e em menor grau da inflamação crônica, porque quando a gente vai estudar disfunção do tecido adiposo, a desordem metabólica mais extensamente estudada e mais implicada nessa disfunção é a resistência à insulina. Então, a resistência à insulina, ela é quando eu tenho uma capacidade, né, a capacidade da insulina de colocar a glicose dentro da célula, ela está prejudicada, seja por uma redução na produção ou na secreção ou na ação do receptor. Então, o que a gente observa na obesidade em relação à resistência à insulina? Que existe uma expressão reduzida e uma atividade reduzida também do receptor, uma expressão e fosforilação do IRS1 e 2, que são substratos do receptor de insulina, também estão reduzidos, e uma atividade da PI3K reduzida, bem como a translocação do GLUT4. Então, o que a gente observa dentro desse cenário? Que eu tenho um menor transporte e metabolismo de glicose no adipócito e no músculo esquelético. É importante eu enfatizar o que significa resistência à insulina, porque como ela é um hormônio anabólico, ela que vai fazer esse processo de construção do tecido, né, construção de tecidos, colocar glicose dentro da célula, a função de construir, né? Quando eu tenho uma resistência à ação desse hormônio, normalmente eu não vou ter a entrada de glicose dentro da célula e meu organismo ele vai necessitar de outras vias metabólicas para geração de energia. Uma delas é a partir do tecido adiposo, a gente vai conversar mais na frente. Com isso, uma das consequências disso é um aumento na liberação hepática de glicose, que vai culminar em níveis elevados de glicose, e isso daí é um fator muito importante para o possível desenvolvimento do diabetes mellitus. Então, mas passado isso, né, e vamos guardar esta informação importante sobre a resistência à insulina, nós vamos em alguns momentos voltar para esses conceitos. Nós vamos entender ainda que a obesidade, embora ela seja um preditor significativo de mortalidade, como eu mencionei para vocês, que está associada a doenças crônicas, em particular as doenças cardiovasculares, existe uma heterogeneidade morfológica muito grande na obesidade, especificamente em relação à distribuição regional de gordura corporal. Então, essa distribuição, onde é que vai estar essa gordura no corpo, ela que vai ser um fator crítico para associar a obesidade com as complicações metabólicas relacionadas. Vocês entendem a importância desse conceito, quando eu digo isso para vocês?
que a distribuição regional da gordura corporal no corpo, ela que vai ser um dos principais fatores em que eu vou encontrar um link, um elo entre a obesidade e as complicações metabólicas associadas. Ou seja, a partir daqui eu já começo a pensar, eu começo a inferir que nem sempre a obesidade ela vai estar associada a complicações. No entanto, ao longo da aula eu vou começar a conversar com vocês de toda a fisiologia do tecido adiposo, a disfunção dele, sempre associando a obesidade, com fatos que comprovem por que ela está associada a comorbidades. Então, na aula de hoje, eu vou trazer para vocês um conhecimento atual relacionado à disfunção do tecido adiposo branco, tá? Na obesidade e as anormalidades metabólicas associadas a isso. É importante ressaltar que, além das diferenças, né, dos compartimentos, eu tenho os dois tipos de tecido adiposo. Nós temos o terceiro, que é o beige, mas a gente não vai entrar no mérito. Inclusive, na aula de hoje será só apenas sobre o tecido adiposo branco, né? Mas eu trouxe em relação ao adiposo marrom para vocês entenderem a diferença das células, né? O tecido adiposo branco, a função primordial dele, a função fisiológica do nosso tecido é armazenar o excesso de gordura, né? Então, se eu tenho excesso de gordura, é fisiológico que esse excesso seja armazenado no nosso tecido, tá? Então, aqui só para vocês entenderem a diferença nas células que compõem o tecido adiposo e o marrom. No tecido adiposo tem essa molécula, tá vendo que a maior parte da célula é ocupada por uma gotícula de lipídio, enquanto no adipócito do tecido adiposo marrom, eu tenho uma grande quantidade, assim, de gotículas bem menores de gordura, e eu tenho muitas mitocôndrias, né? Então, o tecido adiposo marrom, ele não utiliza o ATP, né, oriundo da entrada de glicose na célula, ele utiliza a partir da gordura presente na célula. Por isso, ele oxida essa gordura, ele tem um alto potencial termogênico através das UCPs, tá? Mas não vai ser o foco também da aula de hoje. É só para ressaltar para vocês que a gente tem, nós vamos falar agora da fisiologia do tecido adiposo, que é importante vocês terem esse conhecimento, que ele vai ajudar vocês a diferenciar, nos ajudar a diferenciar algumas situações mais na frente, tá? Mas, a título de curiosidade, existem alguns estudos sobre o desenvolvimento embrionário que revelam a evidência de que os adipócitos marrons, eles surgem de um progenitor de ócitos que são as células do tecido muscular, enquanto os glóbulos brancos surgem de uma linhagem celular distinta. Então, a gente observa que, embora eles sejam células de tecido adiposo, a origem, né, dessas células, elas são diferentes, o que explica, muitas vezes, as diferenças que a gente observa entre os tecidos. Então, a classificação do tecido adiposo, como eu já havia mencionado, de acordo com a distribuição regional, agora eu vou citar quais são, né? Então, o tecido adiposo, em relação à distribuição regional, ele pode ser classificado como tecido adiposo cutâneo e o tecido adiposo visceral. O tecido adiposo cutâneo, que fica abaixo da nossa pele, ele é distribuído ao longo do organismo inteiro, né? E o tecido adiposo visceral é aquele que fica mais próximo aos órgãos. Então, o tecido adiposo visceral, importante aqui já começar com essas informações para vocês, é que existem diversos estudos, inclusive a meta-análise do Zhang de 2015, que ele demonstra que a acumulação, né, o acúmulo do tecido adiposo visceral é o mais forte preditor de resistência à insulina. Então, vocês guardaram a informação que eu mencionei no início para vocês sobre a insulina ser uma das principais desordens metabólicas associadas à obesidade e às diversas complicações. E a gente observa que quando se tem um tecido adiposo visceral mais exacerbado, existe uma correlação. Quem tem mais tecido adiposo visceral, ele tem mais resistência à insulina. Pelo menos ele tem mais chances, tá? E o tecido adiposo cutâneo, outros estudos em humanos também demonstraram que o acúmulo de lipídio nesse tecido, mas só na região abdominal, que se correlaciona com a resistência à insulina. Um fato é que o tecido adiposo subcutâneo ele está menos associado à resistência à insulina do que o visceral, porque o tecido adiposo subcutâneo, ele é o tecido que vai, dos que são divididos, né, o tecido adiposo em relação à distribuição regional, a principal função dele é realmente pegar essas moléculas de gordura e armazenar. Só que um fato aqui interessante é que, embora tenha essas diferenças entre eles, né, quem tem mais adiposidade visceral e está mais associada às doenças crônicas, a desordens metabólicas, se essa gordura, ela está, do meu tecido subcutâneo, ela está na região abdominal, ela também está associada a uma desordem metabólica aumentada, um risco, né, um fator de risco.
A gente observa aí, já começa a entender, por exemplo, contextualizar, é importante a gente sempre contextualizar o que a gente usa na prática clínica. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela adota a circunferência da cintura como um importante fator de risco cardiovascular. Então, quem tem mais uma circunferência da cintura mais elevada, está mais associado às desordens metabólicas. E daqui a gente vê que é porque quando os estudos já foram feitos, se observa que quando se tem mais gordura na região abdominal, seja de tecido adiposo subcutâneo ou visceral, eu tenho maior risco. Mas a gente vai entender um pouquinho mais na frente, eu vou adentrar mais profundamente em alguns temas, tá? Eu não consegui trazer tudo, senão a gente ficaria assim umas 5 horas, apesar de ficar 5 horas com prazer falando sobre isso, eu tentei trazer hoje na aula mais direcionado os principais fatores associados à disfunção do tecido adiposo. Então, é importante também eu ressaltar para vocês que o tecido adiposo ele é um órgão, tá? A gente fala tecido adiposo, mas ele é considerado um órgão endócrino, né? Ele tem um papel aí na regulação, ele secreta diversas substâncias, hormônios que têm um papel em todo o organismo. Então, além disso, o tecido adiposo ele tem um papel crucial na regulação da homeostase da energia sistêmica, atuando como um depósito seguro para armazenar o excesso de gordura. Que foi o que eu mencionei para vocês. A função fisiológica, assim como o fígado fazer a limpeza, produzir diversas proteínas, né? O pulmão é responsável por essa troca gasosa, o tecido adiposo, a principal função fisiológica é realmente armazenar gordura e o excesso dela também no organismo. Então, vamos entender como funciona a fisiologia. Vamos entender aqui que eu não estou falando ainda de doença, tá? Não estou falando de disfunção. Vamos entender o que é, como se comporta, né? O tecido adiposo do ser humano. Então, quando a gente fala em tecido adiposo, geralmente a gente associa muito a molécula de gordura. E, claro, os adipócitos são os que constituem a maior parte do tecido adiposo, né? O tecido adiposo branco, em particular. Mas, além dele, nós vamos ter outras substâncias, diversas outras moléculas, proteínas que fazem parte do tecido adiposo. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter os adipócitos, nós vamos ter pré-adipócitos, que são células que eu vou mostrar mais na frente, que vão se diferenciar em adipócitos. Nós vamos ter fibroblastos, nós vamos ter macrófagos, é natural do tecido adiposo essa infiltração de macrófagos. A gente só vai entender que quando ele está disfuncional, eu mudo o perfil dessas células. Nós vamos ter células T, que é a infiltração de células do sistema imune. Vamos ter vasos sanguíneos, vamos ter capilares e nós vamos ter a matriz extracelular, que é o que sustenta todo esse tecido, tá? Então, aqui, só para contextualizar, para a gente sair, né, começar a ampliar o pensamento quando eu falo em tecido adiposo. E cada um desses aspectos que eu mencionei para vocês, eles vão desempenhar um papel importante quando a gente vai falar em disfunção. Quando eu tenho quadro de obesidade, eu vou ter o quê? Um aumento da ingestão calórica com uma redução do gasto energético. Em outras palavras, eu estou tendo um balanço energético positivo de forma crônica, né? Eu estou sempre colocando mais calorias do que o organismo gasta. Isso resulta em quê? Na deposição de lipídios, né, que é digamos assim, normal, entre aspas, que o organismo, a função do tecido adiposo é armazenar isso, e além disso nós vamos ter outras complicações, como por exemplo a compartimentalização de nutrientes, e vamos ter as outras desordens metabólicas que eu já mencionei para vocês. Mas é importante falar que, além, como a gente está falando, da fisiologia, né, do tecido adiposo, além da distribuição regional de gordura, nós vamos falar agora da morfologia dos adipócitos, né? Hipertrofia e hiperplasia, que contribui para as anormalidades metabólicas associadas à obesidade, tá? Então, gravem no resumo mental de vocês, ou escrevendo, que a gente já falou que as diferenças regionais, ou subcutâneo e visceral, e o visceral está mais associado a desordens metabólicas, e aqui nós vamos ter outro aspecto que tem que ser levado em consideração na fisiologia do tecido adiposo, que é a forma em que essa expansão do tecido adiposo se dá, que é por hipertrofia ou hiperplasia. Então, vamos lá. A hipertrofia, né, que é o aumento, né, do tamanho da molécula, que é a lipogênese, né, digamos, são usadas como sinônimos. A gente tem essa célula, e quando eu tenho um balanço energético positivo, eu tenho um excesso aí de energia na forma de gordura, eu preciso armazenar ela. E o que o organismo faz, o tecido adiposo? Ele adiciona moléculas de gordura nessa célula e ela se torna maior. Uma das características é os adipócitos ficarem maiores. Enquanto na hiperplasia, ressaltando, a expansão do tecido adiposo, você está no estado de
balanço energético positivo crônico, em que vai ter esse armazenamento de energia, né, de gordura no tecido adiposo, ele pode acontecer por hipertrofia, por hiperplasia ou por ambas. Aí eu estou mostrando para vocês que existem características que são diferentes entre elas. A hiperplasia, eu vou ter as células, eu preciso adicionar gordura, e ao invés de ser adicionada em células pré-existentes, eu vou ter a criação de novas células, que é a adipogênese. Aí uma das coisas interessantes entre essa morfologia, né, a forma em que nós temos o acúmulo de gordura, elas vão implicar em algumas características. Por exemplo, na hipertrofia, vocês conseguem observar na imagem que esses adipócitos eles estão maiores. É importante notar que, por exemplo, quando uma célula do tecido adiposo, ela tem no mínimo um capilar ao redor dela, fornecendo nutrientes e oxigênio, tá? Pelo menos. Cada adipócito vai ter pelo menos um capilar para fornecer esse oxigênio e os nutrientes. E quando eu tenho o processo de hipertrofia, só tem um aumento da célula, né? Eu não aumento essa quantidade de vasos para suprir o oxigênio. Na hiperplasia, a gente observa uma característica diferente. Além dos adipócitos serem menores, porque eu estou criando novos, né? Eu tenho acompanhado dele a angiogênese, que é o quê? Essa criação, nascem novos vasos sanguíneos. Vou parar bem aqui para explicar para vocês, assim, só uma ressalva, porque geralmente a gente ouve falar em angiogênese quando a gente estuda muito câncer, né? Que inclusive foi uma das aulas do professor Leonardo Torres. Então, quando eu falo no câncer, que eu falo do tumor, que eu tenho um tumor benigno ou maligno, uma das características dele é a angiogênese, né? Que fornece os nutrientes e o tumor ele cresce. Nesse caso, não é bem-vindo, né? Isso é um efeito ruim, né? Ele implica num pior prognóstico. No caso da hiperplasia, não. Entenda que eu estou falando de fisiologia. Quando eu tenho a hiperplasia, toda vez que nasce um novo adipócito, nasce com ele um novo vaso. Então, é um tecido adiposo, quando eu tenho mais hiperplasia na hora de expandir esse tecido, é um tecido mais irrigado, tá? Isso vai implicar mais na frente em algumas coisas. A gente vai entender mais, eu vou explicar mais minuciosamente isso. Então, como já mencionado, essa expansão do tecido depende de dois mecanismos. Você está ingerindo mais, o organismo não consegue queimar, é natural que ele tenha que armazenar. Ou ele vai fazer a adipogênese, criar novos adipócitos, ou ele vai fazer a lipogênese, adicionar gordura, né, nas células pré-existentes. Então, vamos começar pela adipogênese. A adipogênese, ela é o processo em que os novos adipócitos maduros, ou seja, são os adipócitos que estão lá, que eles não existiam antes, eu vou criar um novo adipócito, são gerados a partir de células precursoras, que são os pré-adipócitos. Né? Como eu ensinei para vocês, quando eu mostrei a fisiologia, eu mostrei que tinham moléculas menores chamadas pré-adipócitos, que são células que têm um potencial de se tornar um adipócito maduro, tá? Então, dessa forma, no organismo a gente tem as células tronco, né? As stem cells, que elas têm a capacidade de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula. Então, nessa linhagem, a gente vai ter a formação de osteoblastos, que são as células dos ossos, dos miócitos, que é do músculo, os hepatócitos, e assim vai. Além disso, nós vamos ter a linhagem de células para se tornar adipócito. Então, a gente vai ter um precursor mesenquimal, que são as células precursoras, né, da fração vascular do estroma. E quando eu estou tendo essa expansão do tecido, porque eu estou engordando, digamos assim, né, e eu estou tentando armazenar esta gordura, elas começam a ser recrutadas e elas começam a ser comprometidas com a linhagem de adipócito. Então, ela não vai se tornar, esse precursor mesenquimal, ele não tem mais condições de virar um osteoblasto nem um miócito. Ele vai se tornar um adipócito, tá bom? E um dos estímulos que fazem ter essa adipogênese é a existência já dos adipócitos que são hipertróficos, tá? No tecido adiposo, eu vou ter lá os adipócitos que já existem. Então, quando se está tendo esse balanço energético positivo, em que você precisa armazenar esse excesso de gordura, os próprios adipócitos hipertróficos, eles começam a secretar fatores parácrinos, os hormônios e citocinas, que vão facilitar o recrutamento de pré-adipócitos, né? E promover diferenciação em adipócito maduro. Isso a gente chama de remodelação do tecido adiposo. Então, ainda como o organismo, ele tenta funcionar da forma mais perfeita possível. Então, se eu preciso adicionar mais gordura, eu estou tendo um excesso de gordura no organismo e ela precisa ser armazenada. O tecido adiposo, ele precisa se remodelar
para poder comportar este excesso de gordura. Tá? Então, ainda dentro da adipogênese, eu cortei um pedaço da imagem para vocês verem. Na fase 1 eu tenho o pré-adipócito. Esse pré-adipócito, ele vai receber os estímulos do adipócito já maduro, dizendo assim, eu preciso que crie novos adipócitos porque eu já estou atingindo meu limite, né? Então, o adipócito, quando ele atinge a fase madura, essa etapa de diferenciação aumenta o potencial lipogênico dessa célula. O que isso quer dizer? É só que essa célula está pronta agora para poder receber os lipídios, os triacilgliceróis, que é a principal função do tecido adiposo, tá? Por outro lado, a lipogênese, né, que a gente vai ter essa hipertrofia do tecido adiposo, ela se define como o acúmulo de lipídio nos adipócitos que já estão maduros. Então, existe o adipócito adiposo e ele vai receber este excesso de gordura, tá? Só que a lipogênese, ela também é resultante de um equilíbrio entre adição de gordura e lipólise, tá? Então, a lipogênese, ela abrange a síntese de ácidos graxos, ou seja, colocar o ácido graxo dentro da célula, e a lipólise, ela é o contrário, né? Ela envolve a liberação de ácidos graxos não esterificados do tecido adiposo. Uma informação importante, aqui nós vamos guardar esta informação, e ela vai ser usada mais na frente, é que a inflamação, ela aumenta, sim, a lipólise, é um fator que aumenta. Quem está inflamado, eu consigo quebrar mais moléculas de gordura. Então, além disso, só para contextualizar, a lipólise, ela está aumentada, por exemplo, no quem é diabético, né? Tem diabetes mellitus tipo 2, uma das coisas que a gente observa muito é que é uma pessoa que ela perde muita massa, tanto massa magra como massa gorda, né? Mas por que acontece isso? Lembra que eu mencionei que a insulina, ela é um hormônio anabólico, né? Então, ela vai colocar a glicose, que é o substrato energético mais utilizado no nosso organismo. Por que a gente estuda muito resistência à insulina associada à obesidade? Então, quando ela não tem insulina, no caso do diabetes, ou numa pessoa que está resistente, ela não consegue suprimir a lipólise, porque, entenda, no nosso organismo é um balanço entre o aumento de uma reação e a redução de outra. Se eu estou tendo uma atividade anabólica, como é o caso da insulina, que coloca a glicose dentro da célula, a lipólise, ela fica inibida, porque não tem necessidade de você quebrar a gordura, porque eu estou fornecendo carboidrato, né? Então, como a insulina não está funcionando, a glicose não entra dentro da célula, eu vou ter muita lipólise. Só que essa lipólise, ela promove um acúmulo lipídico ectópico, porque eu estou quebrando muita célula de gordura, mas eu não estou fazendo nada com ela. E na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, essa gordura, ela vai se direcionar para outros órgãos, mas a gente vai falar disso mais especificamente também. Então, dadas essas informações, existe um questionamento. Eu vou fazer o questionamento aqui para vocês, mais na frente a gente vai conseguir responder. Algumas pessoas talvez já consigam responder, né? Que se na obesidade existe uma maior ou uma menor taxa de lipólise, tá? Então, espero que daqui a pouco, com as explanações que eu vou dar para vocês do conteúdo, a gente consiga responder, enfim, esses questionamentos. Então, vamos falar agora, de fato, de disfunção do tecido adiposo. Tudo que eu falei até agora é como as formas em que o nosso organismo ele tem para armazenar a gordura, tá bom? Agora a gente vai entrar num processo em que como é que acontece essa disfunção desse tecido? É possível acontecer isso, né? Então vamos lá. Eu já havia mencionado para vocês que uma das formas de expansão do nosso tecido é por hipertrofia e por hiperplasia. Hipertrofia, aumento do tamanho da célula, e hiperplasia, geração de novos adipócitos. Frase importante: na expansão do tecido adiposo, o número de células presentes nesse tecido é considerado um regulador-chave da função metabólica. Por quê? Porque na hipertrofia, eu vou ter uma baixa geração de novos adipócitos, tá? Isso está associado a um fenótipo desfavorável. E na hiperplasia, que eu estou criando novos adipócitos, eu tenho uma alta taxa de geração de adipócitos a partir daquelas células precursoras que eu mencionei para vocês. E a hiperplasia está associada a um fenótipo favorável. Ora, eu já acabei que dei algumas dicas para vocês das características do porquê isso tornaria um fenótipo desfavorável. Então, imagine que vocês têm algumas... vou dar um exemplo bem longe da realidade, mas vai funcionar, tá bom? Eu vou me ater a ele durante a explicação do assunto inteiro. Imaginem que vocês tenham balões e que vocês têm uma quantidade X de água para colocar nesses balões, né? E essa quantidade X de água, ela mantém um equilíbrio. Você consegue botar a mesma quantidade nesses balões
sem que eles fiquem cheios demais, sem que eles estourem, né? Então, o que acontece quando eu estou expandindo o meu tecido? De duas, uma, ou expandindo o tecido, eu estou lhe dando mais água, no caso, na analogia para encher balões. Ou o que você faz? Ou você coloca mais água nesses balões que já existem, ou você pega novos balões para adicionar essa água. Se você escolhe colocar pegar mais balões para distribuir essa nova água que eu acabei de fornecer para você, o que acontece? Você está mantendo o equilíbrio. Aquelas outras que estavam cheias continuam cheias e você está distribuindo essa água adicional em novos balões. Então, e por que isso é associado a um fenótipo favorável? Porque você não está mudando, você está crescendo este tecido, essa quantidade de balão, sem mexer na estrutura, né? Então, está crescendo concomitante. Agora, por outro lado, você tem uma quantidade X de balões. Não, eu não quero colocar novos balões. Não é assim, não é que o corpo não queira, tá? Só para a gente entender. Aí você tem aquela quantidade X de balões, você escolhe não colocar em mais balões. Você vai distribuir aquele excesso de água que eu acabei de fornecer nos balões existentes. Então, vai chegar um momento em que você está com aqueles balões, eles vão atingir um limite de capacidade, né? Então, você começa a observar que um balão vai ficar mais cheio do que o outro. Um corre o risco até de estourar. Então, a analogia é essa, semelhante ao tecido adiposo, tá? Quando eu tenho um processo de hipertrofia, que eu estou aumentando o tamanho dessa célula, lembra daquele capilar que eu falei para vocês que fica ao redor de cada adipócito fornecendo oxigênio? O que acontece se você colocar esses balõezinhos muito perto do outro? Eles vão começar a se comprimir, não é isso? Duas coisas que podem acontecer é hipóxia, e eu vou falar disso também mais na frente. Então, vocês conseguem entender por que a hipertrofia está associada? A gente vai falar mais, eu vou falar mais ainda sobre isso. Mas é já para dar o primeiro passo para se entender, né, como é que essa expansão do tecido adiposo implica na disfuncionalidade dele. Então, vamos continuando. Eu estou no estado crônico de balanço energético positivo. Estou engordando, ficando obeso. O tamanho dos adipócitos, ele vai atingir um limiar crítico, tá? Entendam, a célula, apesar da função dela ser armazenar gordura, ela tem um limite, tá? Então, eu lembro que eu mencionei também para vocês que para criar novas células, o estímulo para criar novas células são os hormônios que esse adipócito que está grande agora, né, hipertrófico, libera. Então, quando ele começa a liberar esse sinal, ele já está no limite crítico, tá? É um problema. Porque ele só começa a liberar sinais para gerar uma nova célula, fazer hiperplasia, quando ele já está assim no limite crítico, está próximo ali de estourar, de ficar disfuncional. Nesse sentido, a hiperplasia, que é essa criação nova, de novas células do tecido adiposo, a gente começa a entender que ela é considerada um mecanismo de recuperação dessa supernutrição. Ou seja, o organismo ele lança a mão da criação de novas células, para poder compensar as células que estão muito cheias, que já estão ficando disfuncionais. Tá? Dentro desse contexto, a gente vai dar uma quebra só aqui, ainda dentro disso, mas é para falar de um aspecto importante. Em 2008, tá? Isfeld e os colaboradores, já tem algum tempo, eles demonstraram, inclusive foi um artigo excelente, que o número de adipócitos, que eu falei para vocês que agora o número de adipócitos no tecido adiposo, ele é considerado um fator-chave, porque eu já entendi que se eu tenho muita hipertrofia, as minhas células elas não vão aguentar o excesso de gordura, tá? Entenda que eu estou falando num processo de expansão, né, de obesidade, porque se você queima a gordura, não tem problema, tá? Mas, nesse caso, eu vou ter um número de adipócitos, e quanto mais adipócito eu tenho para preencher, melhor. E o que foi que eles descobriram? Que o número de adipócitos, ele é fortemente regulado e determinado durante a infância, sugerindo que o aumento no tamanho das células, ele é o principal mecanismo de plasticidade em resposta a um desequilíbrio energético. Então, daqui a gente tira duas informações importantes. A primeira, eu vou falar da segunda parte do que eles encontraram. O aumento no tamanho das células, vulgo hipertrofia da célula, né? O aumento do tamanho da célula, é o principal mecanismo de aumento do tecido adiposo quando eu tenho desequilíbrio energético. Olha só a informação. Então, eu falei para vocês que a hipertrofia está associada a um fenótipo mais desfavorável, né? Por todas aquelas situações que eu já coloquei. E eles conseguiram demonstrar que na vida adulta, a maior parte da nossa expansão do tecido adiposo, ela se dá por hipertrofia. Olha só onde é que a gente está caminhando, né? Então, guardem também isso.
A segunda informação muito importante que a gente tira do artigo do Speld em colaboradores é que o número dos adipócitos, que eu disse para vocês, que a gente de forma assim bem tentando colocar de forma simples, né? Não é assim. Mas quanto mais adipócitos eu tenho, melhor seria o nosso desfecho, né, em relação à expansão do tecido adiposo. Ele é regulado durante a infância. Olha só, você já parou para se perguntar o porquê que a gente se preocupa tanto com a obesidade infantil? Né? Já parou para pensar nos mecanismos? Se você não parou para pensar, eu vou fazer você parar para pensar, a gente vai pensar juntos aqui, tá? Por exemplo, então, o que acontece? Na infância, vamos supor que tem a criança com um processo de balanço energético positivo crônico, né? Está aumentando de peso. E a gente descobriu aqui, né, nessa pesquisa, que o número dos adipócitos já é definido, digamos assim, na infância. Então, se eu estou expandindo essas células na minha infância, eu vou expandir por hipertrofia, que é o principal, e também por hiperplasia. Só que as minhas células, elas já estão meio que, a quantidade, assim, já está meio que estabelecida, né? Então, imagina que eu estou começando a gastar, olha só, tá? Entre aspas, só para ficar mais fácil o entendimento. Eu começo a gastar todas as fichas que eu tinha de adipócitos na minha infância. Ou seja, eu estou começando a encher mais meus adipócitos, estou hipertrofiando mais cedo. Vocês entendem que quando vocês levam para a analogia do balão que eu fiz para vocês, a chance de, ao longo do tempo, este balão se tornar disfuncional, estourar e trazer todas as desordens metabólicas associadas é maior? Por isso que a gente se preocupa com a obesidade na infância, porque está associada a a maior probabilidade de se tornar um adulto obeso, né? E um adulto que tenha algumas desordens metabólicas, porque as chances do meu tecido adiposo se tornar disfuncional são maiores. Tá? Então, ainda aqui dentro do contexto da hipertrofia, né, que eu mencionei para vocês, os adipócitos, eles têm um limite crítico para ele absorver a gordura, né? Então, quando você está nesse... E a gente acabou de descobrir, né, que o processo de hipertrofia, ele é preferencialmente utilizado quando a gente tem expansão do tecido. E a gente já entendeu que quando eu crio novas células, isso é meio que um fator protetor, que é para distribuir melhor. Mas, no caso, infelizmente, a maior parte, né, a expansão do tecido adiposo acontece por hipertrofia mesmo. Então, eu tenho um adipócito, o adipócito maduro, né, ele fica sobrecarregado com lipídio. Quando ele fica sobrecarregado com lipídio, acontece o que com ele? Uma das coisas que podem acontecer é ele estourar, entre aspas. A membrana da célula, ela sofre uma pressão muito grande, porque está muito cheia, e esse conteúdo intracelular, ele vai extravasar, né? Esses adipócitos, uma característica deles também é que eles são resistentes à insulina. Então, olha só, lembra que a insulina coloca a glicose dentro da célula? Esse adipócito, quando ele está muito grande, ele não responde à insulina, ou seja, a célula ela não vai ter mais glicose para funcionar. E ativa o estímulo de lipólise e começa a quebrar essa célula. E a gente entende, né, que quando chega nesse momento, o organismo, ele como é que eu disse para vocês, que quando a célula está muito grande assim, ela começa a lançar sinais para criar novas células. Só que já é um momento, assim, digamos assim, tardio, né? Então, a hiperplasia, ela vem tentando reparar as alterações metabólicas existentes. Então, aqui no estudo de King, em que ele avaliou o potencial, né, a perda do potencial hiperplástico do tecido adiposo, tá entendendo aqui a plasticidade, né, na hora de expandir, o que foi que eles confirmaram no estudo deles? Confirmaram tudo isso que eu mencionei para vocês e ainda encontraram uma associação positiva entre a renovação dos adipócitos e a sensibilidade à insulina, que é só outro fator que a gente já consegue deduzir. Ou seja, quando eu tenho mais hiperplasia, quando eu crio novos adipócitos, esses adipócitos, eles são mais sensíveis à insulina. Eles funcionam normalmente por quê? Porque foi o que eu mencionei para vocês. Quando eu tenho um novo adipócito, cresce com ele tudo que precisa existir para que ele funcione corretamente. E, além disso, eles identificaram que a hipertrofia, que é o outro lado, que é esse aumento do tamanho da célula, ele é o principal mecanismo de expansão do tecido adiposo em adultos, apoiando o conceito de quê? De que a falha da plasticidade do tecido adiposo, a falha de se expandir de forma mais, digamos assim, saudável, vai resultar em resistência à insulina desses metabólicos, tá? Então, foi o que eles concluíram. Se você é adulto, você está em processo de expansão do tecido adiposo, a forma em que esse tecido adiposo ele vai se expandir, majoritariamente, vai ser por hipertrofia. E a hipertrofia vai ter todos esses problemas associados que eu mencionei para vocês.
Então, nós vamos ter a hipótese da expansibilidade do tecido adiposo subcutâneo, que é o que eu mencionei. Essa hipótese, ela propõe que o tecido adiposo subcutâneo, ele tem realmente uma capacidade restrita e definida para aumentar a massa dele com segurança para qualquer indivíduo, tá? Então, vai chegar um momento em que você está num processo de expansão do tecido adiposo em que ele não vai mais aguentar, digamos assim, né? Então, ele vai atingir o limite máximo dele para armazenar esse tecido. E aqui eu já vou dar um spoiler dos slides mais na frente, quando a gente vai falar do conceito de obesidade metabolicamente saudável. Por que alguns indivíduos eles apresentam desordens metabólicas enquanto outros não? Provavelmente devido ao processo, ao nível em que está essa expansão do tecido adiposo. Então, eu estou expandindo e também de onde é que está esse tecido adiposo. Lembra que eu mencionei, né? Que o visceral ele já vai ter já vai estar associado por si às desordens metabólicas. Então, quando eu tenho a sobrecarga persistente de energia, eu estou só ganhando peso, só aumentando a gordura, a capacidade reduzida de expansão do tecido adiposo subcutâneo, ele promove lipotoxicidade. E o que seria essa lipotoxicidade? É quando eu não consigo, o tecido adiposo ele não consegue mais armazenar esta gordura, e essa gordura ela vai sair dele, vai entrar na corrente sanguínea e ele vai se depositar onde não deveria se depositar, que é no tecido adiposo visceral, que a gente não queria essa gordura no tecido adiposo visceral, vai se depositar lá nos miócitos do músculo, nos hepatócitos do fígado e nas células beta-pancreáticas lá no pâncreas. Isso tudo vai resultar em quê? Na redução da sensibilidade à insulina, no aumento dos ácidos graxos não esterificados e triacilgliceróis na corrente sanguínea, e com isso um perfil pró-inflamatório. Olha só as informações importantes que eu trouxe para vocês. Se eu falar só dessa expansão do tecido, eu consigo entender que em determinado momento esse meu tecido não vai suportar, e só quando ele atinge essa capacidade, eu vou começar a sentir os efeitos deletérios dessa expansão do tecido. Então, o que eu tenho aqui? Você tem um balanço energético, o seu tecido está dessa forma. Quando você entra num balanço energético positivo, o seu tecido ele vai ter que expandir. E como eu já mencionei, ele vai se expandir ou por hipertrofia, fazendo a lipogênese, ou por hiperplasia, por meio da adipogênese, que é criando novas células. E dessa forma, ele vai aumentar, né, o tamanho dele. Qual é a diferença? É que quando você tem um tecido adiposo subcutâneo, que é esse verdinho aqui, essa imagem verdinha, que ele tem uma expansibilidade aumentada, ou seja, é um tecido que ele consegue se expandir, ele consegue crescer junto com a gordura, né? Ele consegue crescer junto com a gordura que está sendo adicionada, ele não é disfuncional, ou seja, a gordura, ela fica lá onde ela deveria, não vai para o fígado, ela não vai para o músculo, não vai para o pâncreas, e a gente observa, nesse caso aí, um fenótipo de um obeso metabolicamente saudável. Então, segura a informação, não se preocupem, eu vou ter 3 slides só para falar sobre isso. Mas quando eu tenho uma redução na expansibilidade do tecido adiposo, ele atingiu o limite dele, o que acontece? Essa gordura ela vai ter que sair para algum lugar. Ela entra na corrente sanguínea e ela vai se depositar em locais que não deveria, como o fígado, o músculo esquelético e o pâncreas. Aí a gente vai ter o fenótipo, né, do obeso, que é o mais, digamos assim, estudado até o momento, né, que é o obeso que tem as complicações clássicas, metabolicamente não saudável. Então, a desregulação metabólica no contexto da obesidade, ela pode ocorrer após o esgotamento na capacidade de expansão do tecido adiposo subcutâneo de um indivíduo, e não da massa total absoluta. Printa esse slide, salva na vida, bota como plano de fundo para quem trabalha com obesidade, tá? Então, quando eu falo em desregulação metabólica no contexto da obesidade, ela está muito mais relacionado ao meu tecido adiposo subcutâneo, que tem a função de armazenar gordura, atingir o limite crítico, do que da massa total de tecido adiposo absoluto. E você só vê quanto é que ele tem de gordura. Esse vai ajudar, vou mostrar para vocês que isso vai ajudar, mas as chances dele ter uma desregulação metabólica está associada ao limite, ao esgotamento na capacidade do tecido adiposo de expandir. Gente, mas eu não queria que o tecido adiposo se expandisse. Ora, se eu estou falando uma situação de obesidade em que eu tenho um balanço energético positivo, então, não tem o que fazer, você está tendo um balanço energético positivo, já está entrando gordura para ser armazenada.
Para ficar mais fácil, é mais interessante o quê? Eu tenho que construir, eu tenho que aumentar este tecido para poder segurar esta gordura. Então, nesse caso, é bem-vindo, tá? Eu quero que o tecido ele se expanda concomitante à oferta de gordura. Então, se ele cresce, mas ele cresce de forma, digamos assim, coordenada, né, que ele consiga abarcar tudo isso, eu vou ter aí uma expansibilidade mais saudável. Mas se eu começo a chegar um momento em que eu coloco tanto que ele diz assim, eu não aguento mais, né, aí isso sim vai estar associado a desordens metabólicas, ok? Então, na obesidade, a alteração no remodelamento do tecido adiposo, relembrando que eu falei que remodelamento é o processo de hipertrofia, que é a lipogênese, e a hiperplasia, que é a adipogênese, ela pode induzir a desregulação das citocinas secretadas pelo tecido adiposo. Isso aqui é outra informação importante. Vocês lembram que eu mencionei que quando eu estou aumentando, né, o meu tecido adiposo, ele está se expandindo, um dos fatores e a hiperplasia, ela é um fator protetor, e é o adipócito que está lá quase morrendo, atingindo o limite dele, ele manda um sinal para produzir novas células. Só que a gente observa, além de todos os problemas de extravasamento, que existe, quando eu estou com problema nisso, eu não consigo aumentar o número de células para poder compensar esse estado metabólico aumentado, né, essa expansão do tecido, eu começo a observar que o tecido adiposo ele começa a mudar o perfil de citocinas que são naturalmente secretadas pelo tecido adiposo, tá? O tecido adiposo ele secreta normalmente essas moléculas. Só que quando a gente está começando a ter um problema nesse remodelamento, que é geralmente no estado obeso, que eu vou ter expansão, e eu começo a ter os problemas com essa expansão, o que a gente observa? Que secreta mais substâncias e muda também o perfil dela, porque existem citocinas pró-inflamatórias, né? E citocinas anti-inflamatórias. E a gente começa a observar o quê? Que eu começo a ter mais inflamação. Daí surge o termo que a gente sempre cita que obeso é inflamado, tá? É daqui que sai essa informação. O indivíduo obeso é inflamado. Mas por quê? Porque durante o processo de remodelação do tecido adiposo, na expansão dele, a gente observa que quando ele vai começando a ficar disfuncional, eu começo a aumentar o tamanho da célula, e essa minha célula, ao invés de secretar a quantidade X de citocina, ela secreta muito mais e começa a secretar outros tipos de citocinas. Então, eu começo a ter um estado inflamado. Ponto 1. Essa inflamação que eu começo a observar na expansão do tecido adiposo, ela prejudica a formação de novas células de tecido adiposo, que é um mecanismo para poder tentar minimizar. Ou seja, eu estou com dois problemas graves. Eu começo a ter inflamação e essa inflamação ela começa a atrapalhar o que ia ajudar, né? Por isso que a obesidade está associada a complicações metabólicas, tá? Então, para ajudar a comprovar, né, para ratificar essas informações que eu mencionei para vocês, nós temos esse estudo que eles trabalharam com animais. E o que foi que eles fizeram? Eu falei para vocês que a hiperplasia e a adipogênese ela é considerada um fator protetor, né? O tecido adiposo ele quer criar novas células para tentar acomodar melhor este excesso de gordura e não se tornar disfuncional. O que foi que eles fizeram? Existe um gene chamado PPAR-γ2 e ele é um gene adipogênico, ou seja, ele é um dos genes responsável por criar novas células, tá? Para dar esse estímulo para eu ter novas células de gordura. O que foi que eles fizeram com esses camundongos, o knockdown? Que é o quê? Silenciar esse gene. O gene não vai mais funcionar. Então, o que aconteceu quando eles fizeram isso? Que quando eles silenciam um gene que iria ajudar a criar novas células de gordura para ajudar a armazenar esse excesso de tecido de gordura, promoveu uma diminuição da massa gorda, acompanhada por uma resistência à insulina grave. Jennifer, eu não entendi. Mas aí diminuiu a gordura, e por que não diminuiu a resistência à insulina? Lembra que aqui é uma situação de aumento do tecido adiposo. Então, eu queria que continuo colocando mais gordura, então era normal que eu começasse a criar novas células e iria aumentar a minha massa gorda. E não ia ser algo ruim, porque eu ia estar aumentando compartimentos para adicionar esse excesso de gordura, tá? Então, quando eu não começo a criar novas células adipogêneses, eles observaram que se tem uma resistência à insulina grave. Ou seja, a adipogênese, a hiperplasia, na situação de expansão do tecido adiposo, de fato, ela se confirma como um fator de recuperação, né, dessa expansibilidade do tecido. Além disso, eles observaram falha nas células beta, dislipidemia em comparação aos camundongos controles.
Aí, nesse estudo, eles fizeram o contrário também. Existe a adipodectina, que ela é uma substância secretada, né, no tecido adiposo, e ela tem uma função anti-inflamatória. Digamos assim, que ela seja, né, ela mantém essa inflamação, a resistência à insulina, ela auxilia, digamos, se a gente fosse botar grosso modo, que não existe isso no corpo, ela seria do bem, tá? Então, os ratos, o que foi que eles fizeram com esses ratos? Superexpressaram essa adiponectina, ao contrário do PPR gama que eles silenciaram, aqui eles superexpressaram, né? Então, os camundongos que tinham uma expressão muito elevada de adiponectina, eles observaram que eles tinham uma capacidade quase ilimitada de expandir o tecido adiposo subcutâneo. E importante, de não desenvolver os componentes da síndrome metabólica, tá? O que isso quer dizer? Olha, vai o contrário. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso armazenar? Você poderia ficar se questionando, poxa, gente, mas eu não queria que aumentasse a massa. Mas você não quer que aumente a massa do nada. Se você está tendo um balanço energético positivo, não tem o que fazer. Vai aumentar a massa. E eu quero que, no mínimo, pelo menos o meu corpo ele consiga receber melhor esta gordura. Eu já mostrei para vocês que ele tem um limite, né? Então, quando tinha mais adiponectina, que é esse fator anti-inflamatório, o tecido adiposo subcutâneo ele conseguia se expandir muito. Ou seja, todo o excesso de gordura conseguia ficar acomodado no tecido adiposo subcutâneo sem ir para lugar nenhum. Ou seja, isso não tem nenhum problema. Então, leva vocês a pensarem também que existe, né, mais uma vez, que existem subgrupos na população que vão ter esses fatores diferentes, né? Que vai ter uma grande quantidade de tecido adiposo, mas ela não manifesta os sintomas, né, que seriam esperados. Uma das coisas que poderia explicar é isso, tá bom? Então, em circunstâncias normais, a gente vai falar de outro fator que está implicado na disfunção do tecido adiposo. Eu estou falando, lembra que eu mostrei aquela figurinha que o tecido adiposo é uma matriz extracelular, fibroblasto, tem adipócito, monócito. Estou falando de cada um desses componentes. Agora a gente vai falar da flexibilidade da matriz extracelular, que é o que sustenta o tecido adiposo, tá? Estou falando de hipertrofia, falei de hiperplasia, falei da angiogênese que é necessária, né? Então, em circunstâncias normais, o tecido adiposo ele é considerado um tecido conjuntivo de baixa densidade e alta plasticidade, ou seja, ele tem uma grande capacidade de se expandir, tá? No entanto, durante a progressão para um estado obeso, esse balanço energético positivo, o conteúdo de fibras conectivas presentes no tecido adiposo, ele aumenta. Aqueles fibroblastos, o colágeno, principalmente o colágeno do tipo 6. Existem vários subgrupos dele, a gente não vai se demorar, né? Só para mostrar para vocês que ele existe, ele é um dos mais estudados. E com isso eu tenho um aumento na rigidez geral do tecido adiposo. O que isso quer dizer? Quer dizer que meu organismo ele entendeu que eu estou adicionando mais gordura e ele precisa produzir mais proteínas que vão aumentar a rigidez do tecido adiposo, provavelmente para aumentar a força de sustentação. A força mecânica, né, para poder sustentar este tecido adiposo. E as células não ficam soltas, né? O tecido ele tem essa matriz de sustentação e as células elas ficam lá acomodadas. Então, isso vai permitir o quê? Que o tecido adiposo ele se expanda de maneira saudável, sem efeitos adversos. No entanto, na obesidade, né, nesse estado de exposição crônica, né, adição crônica de excesso de gordura, a fibrose intersticial do tecido, ela pode diminuir a flexibilidade da matriz extracelular. Isso quer dizer, eu acabei de mencionar que uma das respostas do corpo é não, pois vamos aumentar a força dessa matriz para ela sustentar melhor a gordura. Só que eu estou colocando mais. O meu organismo está sempre recebendo, que eu estou falando na situação de obesidade, né? Estou aumentando, está entrando mais gordura. O que o organismo faz? Produz mais dessas proteínas e torna essa matriz extracelular mais rígida, né, ela fica mais dura. E lembra que eu falei para vocês que tem que ter espaço, né? Tem que ter espaço para crescer esse tecido adiposo. Então, começa a ter isso. Isso aqui é outro fator que pode levar à disfunção adipositária, à disfunção do tecido adiposo. Então, o que a gente vai observar no tecido adiposo nessa situação? Uma fibrose. A fibrose, em outros tecidos, em outros órgãos, como o fígado, né, o pulmão, ela está associada a uma resposta ou um reparo, né, a determinada lesão. No tecido adiposo, a fibrose, ela parece realmente ser uma resposta iniciada pela hipertrofia adipositária, que é quando o meu adipócito começa a crescer. Aí o corpo entende, não, pois vai crescer, aumentar esse tamanho dessas gotículas, pois eu preciso aumentar a fibrose para melhorar a sustentação desse tecido.
E essa expansão, ela constitui o insulto, o gatilho, né, inicial, em resposta ao qual é desencadeada a regulação positiva dos componentes da matriz extracelular. Ou seja, começou a expandir, está hipertrofiando, pois a matriz extracelular ela já começa a produzir esses fatores para aumentar essa sustentação. Então, o que acontece? Eu mencionei para vocês que a hipertrofia é o que mais acontece, e eu vou tendo a hipertrofia aumentando esse tamanho do adipócito, né? Então, esse adipócito ele vai aumentando de tamanho, e eu tenho vários aumentando ao mesmo tempo. E, além disso, ó, na primeira imagem eu estou aqui com os adipócitos menores, que seria numa situação, né, de não obesidade. E aqui na segunda figura, que eu estou com essa expansão do tecido adiposo. Então, vocês observam que eu tenho muito mais eu tenho adipócitos muito maiores e tem uma maior quantidade, por exemplo, aqui do fibroblastos, né? Que é uma resposta fisiológica do organismo. Só que o que acontece? À medida que meu adipócito ele cresce, se correlaciona positivamente à produção dessas substâncias que mantêm a rigidez da matriz, tá? Então, o que acontece? Vai crescendo e vai gerando um estresse mecânico na membrana do adipócito. Eles ficam lá presos perto um do outro, né? Tipo, eles estão crescendo e a matriz está se fechando em volta deles, né? Então, esse estresse, ele pode ser a fonte de estresse de cisalhamento no nível da membrana. O que é esse cisalhamento? É quando essa célula sofre pressão de ambos os lados, e em algum momento ela vai se deformar ou ela mesma vai se cortar, vai estourar, né? Então, semelhante aos outros tecidos, em resposta ao estresse mecânico, é provável que o tecido adiposo ele regule realmente positivamente os colágenos e outras proteínas da matriz para neutralizar a expansão, né? Ele está crescendo demais, então eu tenho uma matriz extracelular que vai crescer para tentar, assim, não, você não vai crescer mais. Só que a gente vai ter um problema com isso. Durante os períodos de balanço energético positivo, a exemplo da obesidade, há uma pressão contínua, porque ele precisa armazenar, a função é armazenar isso. Então, ele vai continuar recebendo e ele vai se expandir ainda mais. E à medida que ele se expande ainda mais, existe a resposta da matriz de produzir mais colágeno e essas proteínas, tá? Então, o que acontece? O aumento na rigidez dessa matriz no tecido adiposo vai tentar neutralizar a tendência de expansão desse adipócito hipertrófico. E essa disputa, entre aspas, entre a expansão do adipócito e o ambiente extracelular exerce essa pressão na membrana plasmática que pode resultar na morte celular por necrose do adipócito. Então é só você imaginar aquele mesmo exemplozinho do balão que eu botei para vocês, só que agora vocês pegam esses balões, aquele que está no limite máximo de capacidade dele, coloque uma caixa bem apertada e adicione mais água nele. Em algum momento ele vai estourar, a membrana dele não vai mais suportar o conteúdo intracelular, né? E quando acontece isso, eu vou ter a morte da célula, e não é uma morte celular programada, não é uma apoptose. Eu vou ter, nesse caso, uma morte celular por necrose. Tipo, passou ali, estourou, liberou o conteúdo intracelular, eu vou ter necrose da célula, tá? Então, o que acontece quando eu vou ter um dos fatores que a gente vai ter aqui de observação quando eu mudo do estado magro, eu digo o estado magro quando eu não tenho um tecido adiposo expandido, um estado obeso, que é esse tecido adiposo expandido. No estado magro, eu vou ter mais macrófagos do tipo 2, que são células que têm um perfil mais anti-inflamatório. São células que são mais vascularizadas, que eu mencionei para vocês, que ela precisa dos capilares para fornecer esse oxigênio. Os adipócitos, eles estão menores, porque ainda não se expandiu. Tem mais adiponectina, lembra que eu falei que a adiponectina é anti-inflamatória? Então, eu secreto mais adiponectina nesse tecido. E eu tenho uma secreção X de leptina, tá? A leptina, só relembrando, é aquele hormônio que é responsável, né? Tipo, a principal função dele é inibir o apetite, está associado ao aumento do gasto energético, ao emagrecimento, né? Como um emagrecimento entre aspas, é uma resposta fisiológica ao aumento da ingestão de energia. Então, quanto mais se aumenta a ingestão de energia, mais se secreta a leptina para tentar compensar. Então, no estado obeso, quando eu começo a aumentar, expandir muito esse tecido, eu já mencionei que muda o perfil inflamatório, e isso é caracterizado pelo perfil dos macrófagos. Então, eu vou ter mais macrófagos do tipo 1, eu vou ter mais hipóxia, lembra que eu mencionei que começa a crescer tanto, não cresce capilar junto, e os capilares restantes ficam presos entre um adipócito e outro, ou seja, esmaga entre eles de forma bem grosseira, e eu não consigo mais ter aporte de oxigênio, então eu tenho hipóxia. Obviamente, os adipócitos vão estar maiores, porque eu expandi eles.
Infelizmente, se tem menos adiponectina, que teria um perfil mais anti-inflamatório, e eu vou secretar mais leptina. Jennifer, mas a leptina, ela seria responsável para tentar compensar, não é não? Esse aumento de tecido adiposo, essa ingestão calórica, sim. E o tecido adiposo está fazendo isso. Estou continuando expandindo, eu entendo que eu estou tendo um balanço energético positivo, estou ingerindo mais calorias. Aqui que o organismo faz, secreta mais leptina. Só que, gente, no nosso organismo existe um limiar, um limite para diversas coisas. Um deles é em relação à secreção de hormônio. Semelhante à insulina, por exemplo, o que acontece de forma clássica, para a gente entender, do diabético, eu não consigo, a célula não reconhece a insulina, o que é que meu pâncreas faz? A gente vai fazer analogia com o tecido adiposo. Meu pâncreas começa a secretar mais insulina, não é isso? Só que chega um momento em que o receptor, que já não queria ter conversa com a insulina, ele é apresentado tanto para a insulina, que por mecanismos ainda desconhecidos, ele se torna resistente. Ele começa a ficar chateado com a insulina e não reconhece mais ela. De forma semelhante acontece com a leptina. Uma resposta normal do organismo é aumentar a secreção de leptina nesse estado obeso. Então, obesos têm mais leptina, tá? Quando for questionar, o obeso tem mais ou menos secreção de leptina, ele tem mais. Mas por que não tem o efeito? Porque quando o receptor da leptina, que está lá no sistema nervoso central, ele entra em contato com esse excesso de leptina, ele desenvolve também uma resistência, tá? Então, quando a gente vai dosar em indivíduos obesos, a leptina ela está elevada, mas ela não consegue exercer o efeito dela. Então, como eu já continuando o assunto da hipóxia, por exemplo, uma característica principal do tecido adiposo obeso é o aumento da frequência de morte celular. Por que é uma característica principal? Porque a gente começa a raciocinar, né? Que eu mencionei para vocês que eu tenho muito mais hipertrofia. A hipertrofia, ela cresce muito, a matriz extracelular começa a apertar os adipócitos, eles ficam em contato, né, um com o outro na hora da expansão, e eles morrem muito por necrose, tá? Então, no trabalho de Cynthia et al. 2012, eles demonstraram que os macrófagos, porque quando morreu, é normal, é fisiológico, que se chamam células do sistema imune, né? Então, o que acontece? Os macrófagos, eles vão se agregar ao redor dos adipócitos que estão mortos para tentar eliminar a gota lipídica, né? Que pode ser citotóxica para o tecido. Então, os macrófagos do tecido adiposo, eles vão se fundir para formar células e cercar cada adipócito morto e formar uma estrutura de coroa. Então, o que a gente observa aqui nessa imagem? Vocês observam que os macrófagos, eles estão aqui representados por esse roxinho e por esse vermelho. A gente observa no roxinho que eles são aqueles macrófagos do perfil anti-inflamatório, macrófagos do tipo 2, tá? Então, quando eu estou tendo uma expansão muito grande, vocês estão vendo que as células começam a aumentar de tamanho, eu tenho umas bem grandes, e eu estou vendo uns adipócitos que já entraram em necrose, estão morrendo. Até nisso, o perfil do macrófago muda. Mas ele tem que eliminar a gordura. Então, para você parar para pensar, se eu estou tendo um processo de expansão extenuante, né, na obesidade bem elevado, eu vou estar tendo o que também? Muita necrose. E se eu vou estar tendo muita necrose, o meu organismo ele vai começar a chamar mais macrófagos para poder eliminar, porque precisa eliminar os restos celulares. Só que quando tem isso, eu começo a aumentar ainda mais a inflamação. Então, o potencial inflamatório, né, as características inflamatórias do tecido, elas ficam mais proeminentes. Então, eu vou ter mais o quê? Hipóxia, né, no tecido adiposo. Então, a rápida expansão resulta no estado hipóxico, à medida que os adipócitos atingem rapidamente o limite dele. E esse estado hipóxico é um dos determinantes também da disfunção do tecido adiposo, porque começa a morrer e começa a disfuncionalizar todo o tecido. Então, só para entender a sequência da hipóxia, existe o fator induzível por hipóxia, que promove o estado hipóxico e pode promover um processo transcricional pró-fibrótico, aumentar ainda mais a quantidade de fibrose da matriz extracelular. Então, com um balanço energético positivo persistente, como na obesidade, vai ter um ponto que vai ser alcançado em que o tecido adiposo subcutâneo não vai mais poder armazenar o excesso de lipídio. Por que isso acontece? Os adipócitos vão transbordar, esse fator de hipóxia, além de transbordar, vai suprimir a beta-oxidação. Como eu não consigo oxidar essa gordura, ela vai entrar na corrente, na corrente e vai para órgãos para deposição ectópica, que é o que acontece aqui nesse momento, né? Eu tenho aqui esse adipócito que ele morreu, digamos assim, extravasou essa gordura, e essa gordura ela não vai ser oxidada, né? E ela vai acabar se depositando em outros órgãos. Então, o que a gente entende, né? Que acontece tudo isso, no entanto, tem umas ressalvas.
o comprometimento dessa remodelação do tecido adiposo, que eu sempre falei para vocês que vai gerar problema, ela não é uma condição homogênea. O que isso quer dizer? Que a obesidade ela não se traduz necessariamente em resistência à insulina e risco para comorbidades metabólicas, como se rotineiramente faz. Não é isso, tá? Para ir de frente com isso, nós temos vários estudos que relatam que existe realmente um subgrupo de indivíduo obeso que ainda permanece sensível à insulina e metabolicamente saudável e exibe fisiologia e perfis hormonais normais. Então, aqui nós vamos apresentar o obeso metabolicamente saudável. Por que é metabolicamente saudável? Porque lembra que a Organização Mundial de Saúde, ela define a obesidade como uma doença. Então, seria contraditório eu falar obesidade saudável. Então, é obesidade metabolicamente saudável, tá? Então, é um indivíduo saudável, mas que eles estão com excesso de peso. Qual é a característica? Tem aumento da adiposidade subcutânea e tem redução da inflamação adiposa e expansão do tecido adiposo visceral. Ou seja, ele não tem esse perfil que eu mencionei para vocês esperado na disfunção do tecido adiposo. Então, aqui, qual é a característica do obeso metabolicamente saudável? Acúmulo de gordura ectópica é menor, menos atividade inflamatória, tem mais sensibilidade à insulina, né? Mais um perfil lipídico normal, pressão arterial normal, função hepática está normal, a alimentação saudável e o exercício físico são, nesse tipo de pessoas que exibem esse perfil, parece ser algo mais presente, né? Então, ele tem um hábito de vida diferenciado. Então, o obeso metabolicamente não saudável, ele vai apresentar tudo aquilo clássico que eu já mencionei para vocês, que é decorrente da disfunção do tecido adiposo, tá? Então, vai apresentar mais acúmulo de gordura ectópica, mais resistência à insulina, e aliado a isso, observa-se um estilo de vida menos saudável. Então, para apoiar esse conceito de que existe um obeso metabolicamente saudável, vocês começam, depois que eu expliquei isso, acho que fica mais fácil para vocês entenderem que quando eu tenho uma expansão do tecido adiposo, existem momentos. Vai existir um momento em que você expandiu o tecido e ele continua saudável, vai existir um momento que você vai expandir e ele vai estar quase atingindo o limiar dele, e vai ter aquele momento em que ele vai atingir o limite crítico dele, né? Então, a gente vai já conversar sobre isso. Mas para poder ainda confirmar que existe realmente um subgrupo de obeso metabolicamente saudável, existe, né, um conceito, uma parte do espectro da obesidade que é representada pelo outro lado da moeda, que são indivíduos que não são obesos, mas eles são metabolicamente obesos, ou seja, eles apresentam as comorbidades que seriam esperadas na obesidade. Então, aqui, só a título de curiosidade, Ruderman, em 1981, ou seja, quase 40 anos atrás, eles introduziram o conceito de que alguns indivíduos que não eram obesos apresentavam vários fatores de risco para distúrbios metabólicos. E quais eram esses fatores? Aumento do tamanho das células adiposas e da hiperinsulinemia. Lembra que eu falei que a hipertrofia já está associada a isso? Então, não necessariamente você precisa ser obeso para exibir esse fenótipo não saudável. Então, as investigações mais recentes elas revelaram que esses indivíduos, que são os com peso normal, mas metabolicamente obesos, eles são caracterizados por níveis aumentados de adiposidade visceral, resistência à insulina e a maior suscetibilidade a diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. Então, nesse tipo de indivíduo, a gente vai ter assim, a diferença da deposição, né, regional do tecido adiposo e da morfologia do adipócito. Se eu tiver mais gordura visceral e mais hipertrofia, eu vou ter um risco aumentado de resistência à insulina. Não necessariamente você precisa ser obeso para exibir esse fenótipo, tá? E não necessariamente você, sendo obeso, vai exibir esse fenótipo. Então, de acordo com os achados, os indivíduos com a capacidade adipogênica aumentada, ou seja, de criar novas células de gordura, que está aumentado no tecido adiposo, vai exibir um tamanho reduzido, que eu vou ter células menores, e vai manter um estado metabolicamente saudável, que vai, claro, óbvio, de acordo com o que eu falei para vocês, a gente junta, né, 2 mais 2. Então, a gente começa a pensar que a aula hoje, né, mais direcionada, mais corrida, assim, trazendo os aspectos principais, a gente sair daquela caixinha já estabelecida, né, eu não associar sempre a obesidade à doença, e quem está no peso normal, que ele não vai ter. Que é mais além, né? Essa disfunção, a presença ou não de desordem metabólica, ela vai estar mais associada à forma como o meu tecido adiposo está se expandindo. Se ele atingiu, se ele se expande mais por hipertrofia, se ele se expande mais por hiperplasia, se ele atingiu a capacidade máxima de expansão,
Se a minha matriz extracelular, ela não produz tanta fibrose, ela deixa meu tecido crescer, então são vários fatores. Eu gero mais capilares, então as células não morrem, então é menos inflamatório. Então existem vários fatores que têm que ser avaliados. Além da obesidade metabolicamente saudável e do indivíduo com peso normal, mas que não é saudável metabolicamente, eu apresento para vocês o estudo de Lorenzo, em 2016, em que ele trouxe 4 categorias em que, de acordo com os estudos dele, as pessoas, né, a população, no contexto da obesidade, de disfunção de tecido, elas podem ser classificadas. Na primeira ponta aqui, nós vamos ter um indivíduo obeso clássico, entre aspas, em que ele apresenta o fenótipo obeso e tem a presença de anormalidade metabólica, né? Que é o clássico, a gente entende, a pessoa está obesa e ela vai apresentar todos as complicações metabólicas associadas. No outro extremo, nós vamos ter um indivíduo com peso normal e sem fator de risco, que é o que geralmente se associa, né? Está com peso normal, não vai ter nenhum fator de complicação metabólica. Aqui do lado do indivíduo obeso, primeiro, nós vamos ter o fenótipo obeso na ausência de anormalidade metabólica, que nada mais é do que o obeso metabolicamente saudável. Nós vamos ter também, aqui, o terceiro, bem aqui no meio, vamos ter o indivíduo com peso normal metabolicamente não saudável, que foi o que eu mencionei. E nós vamos ter ainda um indivíduo com peso normal, que ele não tem uma doença metabólica, mas ele já tem um alto percentual de gordura corporal, que é aquele que nós chamamos, assim, bem erroneamente, em alguns momentos, de falso magro, né? Aquele indivíduo que ele está com peso normal, mas ele vai fazer bioimpedância, ele já está com uma alta gordura corporal. E isso não é ruim agora, mas, como eu disse para vocês, o tecido, se continuar tendo esse processo, esse balanço energético positivo, existe sim a possibilidade de se ter um tecido adiposo disfuncional. Aqui é só o estudo que eu trouxe para vocês da revisão sistemática, em que eles tentaram avaliar a prevalência de indivíduos metabolicamente obesos, metabolicamente saudáveis na população. Então, houve um problema, assim, nessa revisão sistemática, porque é muito difícil definir quais os critérios para esse indivíduo ser considerado metabolicamente saudável. Mas ele encontrou uma variação entre 6% e 75%, né? Então, é uma variação gigante, mas se você parar para pensar, há anos atrás, acreditava-se que todo indivíduo obeso era doente. Então, se 6% dele já não fosse, é uma quantidade já elevada. E eles observaram que pode ser que até 75%, né? Existem indivíduos obesos que não vão desenvolver, não vão manifestar essas anormalidades metabólicas, tá? É para a gente tirar da cabeça isso de que todo obeso, ele vai realmente apresentar esses problemas, né? Essas anormalidades metabólicas. Aí aqui, só para a título de aprendizado, para vocês também, presente no estudo do Lorenzo, que classificou a obesidade, só para a gente entender realmente que existe uma precisão e acurácia no método que a gente faz, né? Só completa aquilo que a gente fala. IMC apenas, ele isolado, ele não vai conseguir te responder, né? Eu não vou conseguir saber. Você viu o tanto de informação que eu trouxe para vocês sobre a disfunção, e pincelei, tá? A disfunção do tecido adiposo. Então, aumento de tecido adiposo e associar com desordem metabólica, existe um abismo bem grande entre eles de vários fatores que podem estar acontecendo, tá? Mas uma coisa que eu queria que vocês entendessem, eu acho essa frase que o Rei Lopes, 2015, Bell, né, 2014, os dois, eles trouxeram isso, que eu acho uma máxima interessantíssima para a gente trabalhar, principalmente aqui na prática clínica, que os estudos longitudinais, ou seja, aquele estudo em que eu acompanho um paciente ao longo do tempo, eles estão fornecendo evidências convincentes de que a obesidade metabolicamente saudável, provavelmente ela é uma condição transitória. Mas agora que você teve uma aula comigo sobre o assunto, você começa a pensar que é óbvio, porque lembra que eu falei para vocês que o tecido adiposo, ele atinge um limiar de expansão? Então, se eu estou um indivíduo que é metabolicamente obeso, metabolicamente saudável, ou seja, ele não manifesta todas as complicações metabólicas clássicas, mas ele continua com a ingestão, esse perfil, né, esse balanço energético positivo, é óbvio que o meu tecido adiposo, em algum momento, ele vai se tornar disfuncional. Trago para vocês a experiência própria. Eu trabalhei no mestrado com pacientes obesos, mulheres obesas, que eram submetidas à cirurgia bariátrica, ou seja, o IMC mínimo da minha participante era 35.
E eu estudei resistência à insulina. Então, ou seja, o que eu esperava? Obviamente que as minhas obesos, no final, fossem resistentes à insulina e eu pudesse cruzar com os outros dados que eu estudava. Para minha surpresa, as pacientes elas não foram resistentes. Os dados foram repetidos e elas continuaram sem ser resistentes. Então, foi uma surpresa. Na época, eu ainda não estudava muito sobre isso, né? Sobre o tema naquela época, gente, um dia desse, tá bom? Mas comecei a estudar sobre isso, eu comecei a observar que realmente tinham vários estudos em que tratar o obeso, né? Eu não consigo ter a mesma resposta só porque o indivíduo é obeso. Então, começou-se a falar em obesidade metabolicamente saudável. E ela existe, tá? Só que essa condição, se você não mudar a condição, e eu não digo a pessoa emagrecer, não, tá? Tirem isso da cabeça. Tipo, a pessoa tá obesa, precisa emagrecer. Não. Eu tô preocupada com a saúde dela. Observem que uma das características do obeso metabolicamente saudável é uma alimentação mais saudável e a prática de atividade física. Então, é mais interessante que eu mude o perfil, né, o hábito de vida dessa pessoa. Claro que provavelmente o emagrecimento vem, mas eu só quero que ela não se torne disfuncional. E por que é transitória? No momento que eu dosei as minhas pacientes, elas não tinham resistência à insulina. Se eu pudesse hoje acompanhar elas, tivesse acompanhado, e elas não tivessem mudado o estilo de vida, provavelmente hoje em dia algumas já estariam disfuncionais. Por isso que é uma condição transitória, tá? Existe sim o conceito do obeso metabolicamente saudável, mas essa condição, ela vai ser transitória. Se ele continuar no mesmo estilo de vida, né, ele vai, em algum momento, o tecido adiposo vai continuar da mesma forma. Ele vai continuar tendo um limite dele e ele vai ter uma disfunção, tá bom? Aí, um assunto só adicional para vocês é que existe, sim, uma diferença entre os sexos, né? A deposição de gordura central abdominal, eu já mencionei para vocês, seja subcutânea ou visceral, está mais associada a complicações metabólicas. E um fato interessante é que a distribuição do tecido adiposo no glúteo, na região glúteo-femoral, que é o quadril, né, as pernas, as coxas, na parte inferior do corpo, ela está associada a um risco metabólico reduzido, tá? E ela pode proteger contra os efeitos adversos da obesidade em ambos os sexos. É um fato interessante, né? Então, sobre isso, os homens, eles têm uma maior suscetibilidade a ter uma gordura visceral. Então, eles estão mais associados, sim, a essas desordens metabólicas. Embora algumas mulheres, elas apresentem um fenótipo de obesidade na parte superior, é mais comum que as mulheres terem um acúmulo de gordura na região do quadril. Isso já foi mostrado em estudos que é considerado um fator protetor. Então, hoje em dia, quando eu paro para pensar nas pacientes que entraram na pesquisa, algumas delas a gente nem observava, até às vezes eu me questionava se ela realmente iria fazer cirurgia bariátrica, porque a gente tinha aquela ideia de que quem vai fazer cirurgia bariátrica realmente está muito, muito acima do peso. Então, a gente observava, quando a gente foi olhar nas fichas, que elas realmente tinham uma circunferência do quadril muito elevada. Se vocês começarem a fazer associação, a Organização Mundial de Saúde, uma vez que usa a circunferência da cintura para fazer a analogia com doenças cardiovasculares, maior risco de doença cardiovascular, a circunferência do quadril, ela é considerada um fator protetor. Não é isso? Quando você tem a relação circunferência do quadril em relação à cintura maior, é menor risco cardiovascular. E se explica por isso, que é como se eu conseguisse depositar gordura em outras partes do corpo, em um local que não fosse tão suscetível às desordens metabólicas, tá? Então, aqui só coloquei aqui para vocês, quem tiver interesse de estudar, né, o estudo do Cheng, que ele viu as diferenças entre gêneros e sexos no tecido adiposo, e ele traz todas essas informações de forma mais minuciosa que eu mencionei para vocês. Então, assim, resumindo, eu tenho uma expansibilidade do tecido adiposo, né, a função do adipócito. O que a gente vai ter? A obesidade, essa expansão do tecido adiposo, que a gente vai traduzir aqui na obesidade, ela é proveniente de diversos fatores. Dos genes, né? Excesso de ingestão energética, inatividade física, fator ambiental e comportamental, vai depender da remodelação da matriz extracelular, da angiogênese, da oxigenação. Mas a gente vai ter dois fatores. Primeiro, se eu vou ter essa expansibilidade do tecido adiposo e ele continua intacto, né, eu tenho uma obesidade metabolicamente saudável. Se eu começo a ter essa expansibilidade comprometida, eu vou ter uma infiltração de células imunes, vou ter acúmulo ectópico de gordura, que é em outros órgãos, vão secretar mais citocinas pró-inflamatórias, vou ter a presença da inflamação crônica, resistência à insulina, dislipidemia, alteração hormonal, estresse oxidativo e o fenótipo da obesidade não saudável. Lembrando
que mesmo que exista obeso metabolicamente não saudável, se não existir uma mudança no estilo de vida em que eu tente reduzir a expansão desse tecido adiposo, em algum momento ele vai se tornar disfuncional, e essa obesidade metabolicamente saudável, ela vai passar a ser uma obesidade não saudável. Gente, como é que eu vou saber se o meu paciente, por exemplo, ele tem isso? Não tem, você vai começar a utilizar as medidas, né? Como é que está a gordura no quadril? Vai utilizar os exames bioquímicos, porque diferente de outras doenças crônicas, como o diabetes mellitus tipo 2, que você pode perguntar para uma pessoa, ela vai lembrar a data do diagnóstico dela, você não tem um diagnóstico da pessoa com obesidade, ela não vai lembrar quando ela se tornou obesa, porque é um processo longo, crônico e contínuo, né? Então, é difícil a gente entender em qual momento isso aconteceu, em qual momento esse indivíduo ele se tornou disfuncional. Então, as principais conclusões que a gente tem sobre o tema é que as alterações inflamatórias no tecido adiposo visceral, com acúmulo e ativação de leucócitos, têm sido fortemente associadas à doença metabólica, que foi o que eu mencionei para vocês. O tecido adiposo visceral está associado à complicação metabólica. O tecido adiposo subcutâneo está associado a muito pouca inflamação, ou seja, menos inflamatório durante a obesidade, porque a função dele é realmente receber os triacilgliceróis para ser armazenado, né? Então, ele é um efeito protetor contra as doenças relacionadas à obesidade. E o estresse de cisalhamento dos grandes adipócitos, que é aquele que eu mencionei para vocês, que é quando eles estão muito grandes e eles começam a se pressionar um no outro, é um gatilho para a morte dos adipócitos e, consequentemente, para a inflamação, porque eu vou ter que chamar macrófagos para poder fazer, né, a eliminação do conteúdo da célula. Além disso, a gente conclui que a associação de hipertrofia dos adipócitos com o aumento do recrutamento de macrófagos levou ao dogma atual de que o aumento no tamanho dos adipócitos é, sim, indicativo de tecido adiposo inflamado e geralmente está associado a um perfil metabólico menos favorável. Em contraste, na ausência de colágeno 6, lembra que eu falei que ele é o mais presente na matriz extracelular? Quando eu tiro esse colágeno, alguns estudos mostram que a matriz tem mais flexibilidade, ou seja, ela permite que os adipócitos eles continuem a se expandir sem necrose, sem inflamação, e assim vai ter um fenótipo mais favorável. Como perspectivas sobre o tema, que é um tema novo, recente, tem muita informação, é extremamente gostoso falar sobre ele, né? A gente tem várias perspectivas, eu coloquei só algumas, né? Então, no futuro, espera-se elucidar bases moleculares que permitam identificar vias metabólicas envolvidas na gênese desses distúrbios presentes na obesidade, que existem evidências crescentes, tá, de que os adipócitos brancos maduros, incluindo células adiposas humanas, possam ser convertidos em adipócitos parecidos com gordura marrom. Lembra que eu mencionei para vocês que a gordura marrom ela tem um potencial termogênico, né? É diferente, até a linhagem de célula é diferente, então existem evidências que a gente pode converter esse adipócito maduro que iria para a linhagem de células dos adipócitos tecido adiposo branco, elas podem adquirir características da gordura marrom, né? Então, o fenótipo típico do armazenamento de ácido graxo do adipócito branco, ele pode ser alterado por um fenótipo de utilização de gordura, o que poderia, aí, no futuro, minimizar as complicações associadas à disfunção do tecido que eu mencionei para vocês. E esses dados, eles abrem, sim, novas oportunidades para o desenvolvimento de medicamentos e tratamento dietoterápico para a obesidade e as complicações metabólicas e cardiovasculares associadas a ela. Muito obrigada. Tá? Era essas informações que eu tentei trazer para vocês. Passou um pouquinho de uma hora, né? Muito conteúdo para uma hora. Mas eu gostaria, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aberta aqui a falar, mas eu já agradeço o convite, né? Estar aqui podendo compartilhar um pouco desse conhecimento